Eu recebo aqui com muita honra Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviço. E, para você que nos assiste, Geraldo Alckmin foi formado em Medicina pela Universidade de Taubaté, iniciou sua carreira política em Pindamonhangaba, onde foi eleito vereador, presidente da Câmara e prefeito da cidade. Depois foi eleito à Assembleia Legislativa em 1982 e na Câmara Federal em 1986 e 1990. Um dos fundadores do PSDB em 1988, o qual foi filiado até 2021. Em 1991 e 1994, presidente do partido em São Paulo. Em 1994, elegeu-se vice-governador do estado de São Paulo. Em 2002, reelegeu-se. Em 1994, elegeu-se vice-governador de São Paulo. Em 2001, assumiu o governo do estado após a morte do governador Mário Covas. Em 2002, reelegeu-se e concorreu à presidência da República, onde obteve quase 40% dos votos no segundo turno. O presidente Lula foi eleito. Em 2009, foi nomeado secretário de Desenvolvimento do estado de São Paulo no governo de José Serra. Em 2010, venceu as eleições para o governo do estado de São Paulo no primeiro turno, retornando ao Palácio dos Bandeirantes. Em 2018, em abril, concorre às eleições presidenciais. Em 2022, filiou-se ao PSB e elegeu-se vice-presidente da República, juntamente com o presidente Lula. E em 2022, foi nomeado para chefiar a transição de governo, tarefa que executou com maestria. Eu recebo aqui Geraldo Alckmin. E, doutor Geraldo, obrigado por estar aqui conosco. E já lhe faço uma pergunta. Hoje, como vice-presidente da República, com essa jornada, essa trajetória, que imagem o senhor vê olhando pelo retrovisor? E, complemento, quem é o Brasil para Geraldo Alckmin? Olha, Agostinho, primeiro agradecer o convite, dizer da satisfação de estar aqui com você, com todos que nos acompanham aqui no nosso encontro. Eu entendo que o Brasil é uma potência mundial. Se nós verificarmos os três grandes debates do mundo hoje, Agostinho, segurança alimentar, segurança energética e clima, combate ao aquecimento global, nos três o Brasil é um grande protagonista. O quinto maior país do mundo em extensão territorial, enquanto a América Espanhola se dividiu em N países, a América Portuguesa se manteve unida num país que é o quinto maior do mundo, uma das maiores populações do mundo, mais de 210 milhões de habitantes, subsolo, petróleo, gás, ouro, níquel, lítio, nióbio, ferro, agricultura mais competitiva dos trópicos, um parque industrial diversificado, vai de indústrias mais simples a avião, um setor de comércio e serviços pujante. Você vê o sistema financeiro brasileiro, o PIX, são coisas que o mundo rico está aprendendo. Turismo, que tem um potencial ainda de crescer muito grande, e um povo trabalhador. E uma terra acolhedora. Eu sempre brinco que São Paulo é a terra onde japonês fala português com sotaque italiano. Essa miscigenação brasileira bonita, né? Doutor, quais são os pilares que o senhor podia nos dizer que sustentou a sua trajetória, seu comportamento político coerente na vida pública e na vida do legislativo, do executivo que o senhor transitou? Quais são os pilares que o senhor reputa que foram fundamentais? Olha, Agostinho, eu nunca tive a pretensão de fazer carreira política. Eu me formei em medicina e as coisas foram meio acidentais. Eu era estudante de medicina, sempre tive uma convicção: defender a democracia, né? As ditaduras, elas suprimem a liberdade em nome do pão. Não dão o pão que prometeram e nem devolvem a liberdade que tomaram. Então, o que me motivou na vida pública foi defender a democracia. O fazia no diretório acadêmico da Faculdade de Medicina. Não tinha nenhuma pretensão partidária. Mas só tinham dois partidos na época, a Arena, que apoiava o governo, e o MDB,
que lutava pela redemocratização. Eu me filiei ao MDB, um colega queria ser candidato a vereador, o pai ficou muito doente, não pôde sair, e eu acabei saindo na última hora, e como Pindamonhangaba é uma cidade industrial, operária, e eu dava aula para ajudar a pagar a faculdade de medicina, dava aula no curso de Madureza, era professor. Hoje é o EJA, Escola de Jovens e Adultos. E dava aula também no cursinho para vestibular de Química Orgânica. Então, os alunos gostavam do professor, eu tive uma votação muito grande, fui de cara com 20 anos de idade, presidente da Câmara, e aí acabei sendo um candidato natural a prefeito. Mas pretendia encerrar o mandato de 4 anos quando houve a prorrogação. Então, o nosso mandato, que era de 4, virou 6. Eu já era o chefe da anestesiologia da Santa Casa e também do Hospital Pinda. Acabei aí, quando coincidiu, Montoro saiu candidato a governador, primeira eleição direta para governador no Brasil, insistiu para eu sair candidato a deputado estadual e eu acabei saindo. O que eu aprendi é o seguinte: faça bem feito, com dedicação, espírito público, competência, o que está fazendo. O futuro a Deus pertence, né? Olha, muito bom. Doutor, vamos falar um pouquinho de uma área que o senhor tem uma enorme responsabilidade no MIDIC, no Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e essa semana a gente comemorou, no dia 25 de maio, o Dia da Indústria Brasileira. Quer dizer, o Brasil tem sofrido um processo de desindustrialização, aumento de custos, impostos e dependência externa. Como é que o governo está vendo esta situação da nossa indústria? Olha, muitas vezes, Agostinho, no passado, quando o país fica rico, ele desindustrializa, porque ele fica mais caro. Então, a carga tributária é mais alta, o custo é maior, mão de obra, então a indústria vai para um lugar onde ela fabrica mais barato. O problema do Brasil é que nós ficamos caros antes de ficar rico. Então, com um país caro, perde competitividade, perde competitividade. Nós chegamos a ter câmbio 1 para 1, $1, R$1. É muito mais barato importar tudo. Hoje o câmbio está competitivo. Um câmbio de R$5, $1, 5,10 é um câmbio competitivo. Então, hoje o câmbio é competitivo, os juros é muito alto. Se pegar o juros real, é o segundo maior do mundo, mas ele está caindo e precisa cair mais depressa. E a carga tributária é elevada para o nível de desenvolvimento do Brasil, mas a reforma tributária vai ajudar. A reforma tributária vai desonerar completamente investimento e vai desonerar completamente exportação, porque ela acaba com a chamada cumulatividade de crédito e ajuda a reduzir o custo do Brasil, porque ela simplifica. Então, eu diria que nós estamos com um câmbio mais competitivo, política monetária, juros ainda muito alto, mas em queda, precisa cair mais depressa, e política tributária, carga tributária alta, mas a reforma tributária vai dar um impulso. Os estudos, Agostinho, mostram que em 15 anos, se a reforma tributária for bem regulamentada, não desvirtuar o seu objetivo, ela pode levar a um aumento do PIB em 12% a mais em 15 anos, de investimento 14% a mais e exportação 17% a mais. Nesse ponto das exportações e de investimentos, o senhor tem tido aí um resultado muito positivo. Eu peguei aqui umas informações com a nossa assessoria e o setor automotivo está contribuindo com mais de 130 bilhões nesta sequência. E o setor da indústria do aço com mais de 100 bilhões. Como é que foi esse trabalho, doutor, que o Ministério e o governo conseguiram ampliar esses investimentos? Olha, Agostinho, o que nós fizemos na indústria automotiva? De um lado, se eu quiser importar um carro de luxo, um Porsche, né, um carro chique, eu posso, nenhum problema, pode importar. Só que paga 35% de imposto de importação, como no mundo inteiro é assim. No Brasil, o carro elétrico era 0%.
Então, o que nós fizemos? Olha, a partir de 1º de janeiro desse ano é 8%, 1º de julho, 15%, o ano que vem, 20%, depois 25% e no 4º ano, 35%. Então, você já sabe que se você não construir uma fábrica no Brasil, você vai pagar 35% de imposto de importação. Pode importar, mas você tem imposto de importação. Aí o industrial fala, mas eu preciso ter uma rede de concessionários, eu preciso ganhar cliente. Perfeito. Então, você vai ter, durante 4 anos, você que está investindo no Brasil, você vai ter cota. Então, no primeiro ano, você pode importar, por exemplo, 30 mil carros, sem pagar imposto. No segundo ano, 20 mil, sem pagar imposto. No terceiro, 10 mil. No quarto, acabou. Então, você tem previsibilidade. Olha, em 4 anos, tem um phase-out, vai subir o imposto de importação e vai cair as cotas com imposto zero. Então, você dá previsibilidade. Esse de um lado. De outro lado, o Mover, um programa de mobilidade verde, estimulando inovação e estimulando descarbonização. Isso levou, como você bem lembrou aqui, a 130 bilhões de investimento. Todas as montadoras. Toyota, Hyundai, BYD, Volkswagen, General Motors, Volvo, Scania, todas para Volkswagen. E também aqui as máquinas autopropulsoras, né? As máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas. E se vai investir 130 bilhões, até 2028, você pode pôr 6 a 7% na indústria de autopeças. Então, nós vamos ter mais uns 7, 8 bilhões, porque a cadeia é muito longa. Então, você vai puxar toda uma cadeia. Se eu fabrico mais carro, mais máquina, eu preciso de aço. Então, você teve aí mais 100 bilhões de anúncio na área de siderurgia. Então, a indústria que vinha todo ano caindo, o PIB, o ano passado parou de cair, ela já cresceu 0,3% do PIB e acho que esse ano vai fazer a diferença, a indústria. Doutor, o senhor, nessa linha, o senhor vai fazer uma viagem agora, o senhor vai a Cosban, na China, e vai a alguns países dos Emirados Árabes. Qual a importância desta parceria com a China, doutor Geraldo, no momento em que a gente tem aí uma questão de competitividade com a nossa indústria? Qual a importância da sua visita à China num momento em que o Brasil busca essa ampliação e melhoria da nossa indústria? Olha, Agostinho Turbian, quem está nos acompanhando, o Brasil representa 1,9%, 1,8% do PIB do mundo. Então, 98,1% está fora do Brasil. Então, os países que mais crescem, eles têm comércio exterior muito forte. Exporta, importa, exporta, importa, exporta, importa. O comércio exterior é basilar para você ter um desenvolvimento maior. O Brasil, ano passado, bateu recorde de exportação. 340 bilhões de dólares de exportação. Agora, mais do que isso, o mundo não vive uma boa fase. O crescimento mundial está menor. Então, o volume de comércio exterior no mundo cresceu 0,8%, o volume de comércio exterior, 0,8%. O Brasil cresceu 8,4% em volume. Então, nós crescemos 10 vezes mais do que a média mundial. Não foi em valor porque as commodities caíram de preço. Soja caiu de preço, carne caiu de preço. A nossa exportação é muito commodity. É soja, petróleo bruto, minério de ferro, carnes, açúcar, milho, algodão, café. Então, é bastante commodities. Nós estamos indo à Arábia Saudita, estão indo conosco 9 fundos de investimento. E vamos ter uma grande rodada de negociações. E vamos nos encontrar com os fundos de investimento, os fundos soberanos na Arábia Saudita, para dizer, vem investir no Brasil. O Brasil vai crescer. Hoje, com quem a gente disputa investimento? Índia e México. A Índia, porque é muito grande, 1,3, 1,4 bilhão de pessoas, fala inglês e tem TI bastante desenvolvida.
E o México, porque é vizinho do rico, nearshoring, então vende para os Estados Unidos. Então, o dinheiro para onde vai? Há muita liquidez no mundo. As grandes opções, Índia, porque tem escala, México, por causa dos Estados Unidos, e Brasil. O Brasil atrai hoje muito investimento. Nós estamos entre os 5 países do mundo que mais atraem investimento. E vamos à China, que hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. O nosso negócio com a China passa 100 bilhões de dólares. Então, estão indo conosco 200 empresários. Nós vamos ter uma reunião de negócios, 400 empresários, 200 brasileiros, 200 chineses. E vamos ter a reunião da COSBAN. COSBAN é o Conselho Sino-Brasileiro de Alto Nível. É o Conselho Brasil-China de alto nível, presidido na China pelo vice-presidente da República, presidido no Brasil pelo vice-presidente da República. Então, nós vamos ficar 4, 5, 6 e 7 na China. E estamos muito otimistas. Por exemplo, nós já vamos vender uva, vender nosso pecan, vender fruta, vender avião. Vai todo mundo lá muito animado. E vamos atrair investimento. Quem ganhou o último leilão de transmissão de energia elétrica? A State Grid, que é chinesa. Então, é mão dupla. Comércio exterior é mão dupla. Tem que ter um ganha-ganha aí. Doutor, e lá nessa viagem na China, tem alguma previsão de encontrar com a presidente Dilma? Ela preside os BRICS hoje e ela tem feito um trabalho importante nessa área do mundo, né? A relação dela com os BRICS tem surpreendido em qualidade no relacionamento que ela criou a favor do Brasil e do mundo, né? São países com crescimento muito acima da média mundial, né? Brasil, Rússia agora com o problema da guerra, Índia, que deve crescer 8% esse ano, PIB da Índia, China e África do Sul. Então, a presidente Dilma preside o Banco dos BRICS, está marcado com ela dia 4. Então, no primeiro dia que a gente chega a Beijing, nós vamos ter um encontro com a presidente Dilma. E o banco é um banco muito forte. E hoje, crédito acessível e mais barato é fundamental. O BNDES, por exemplo, fez uma coisa inteligente, Agostinho Turbiano. Se você exporta, você recebe em dólar. Eu posso te emprestar em dólar. Porque o risco de eu te emprestar em dólar é ter uma desvalorização grande da moeda e aí a tua dívida dispara. Agora, se você recebe em dólar, você está redeado. Então, fez uma coisa inteligente. Você que exporta soja, está aqui o dinheiro, é em dólar, muito mais barato o custo do dinheiro. Então, acho que nós vamos ter lá bons anúncios com a presidente Dilma em relação aos BRICS. Muito bom. Doutor Geraldo, a NIB, a nova política industrial do Brasil, que o senhor lidera junto com o presidente Lula, ela busca incentivar o setor, a indústria, para que ela seja mais competitiva e mais sustentável. O que tem sido feito dentro do governo para obter esses resultados com essas aplicações? Agostinho, exatamente. A NIB, a Nova Indústria Brasil, ela tem 4 pilares. Uma indústria inovadora, uma indústria competitiva, uma indústria sustentável, verde, e uma indústria exportadora. Determinado tipo de indústria, se eu não exportar, não sobrevive. Por que a Embraer é um case de sucesso? Porque ela exporta para os 5 continentes. Então, uma indústria inovadora. O que fez o presidente Lula? Para pesquisa, desenvolvimento e inovação, o financiamento é TR. TR é 4% ao ano. Então, é juro zero. Se a inflação é 4%, eu estou emprestando a 4%, juro real zero. Então, para inovação, são 66 bilhões entre BNDES, FINEP e Embrapi. Uma indústria competitiva. Como é que eu torno a indústria mais competitiva? Então, uma boa notícia. Agora está sendo promulgada a lei da depreciação acelerada, que o Congresso aprovou de origem do Executivo, do presidente Lula. O que é a depreciação acelerada? O parque industrial brasileiro
ele está com uma média de 14 anos as máquinas. Eu preciso trocar, renovar, modernizar, máquina mais produtiva, com melhor resultado, consome menos energia, mais eficiente. Então, eu reduzo o imposto de renda da pessoa jurídica, reduzo a contribuição social sobre lucro líquido para estimular a troca das máquinas. Então, ao invés de depreciar uma máquina em 15 anos, eu deprecio em 2 anos. São 3,4 bilhões só para fazer a depreciação superacelerada. Um outro exemplo, LCD. Eu preciso de um crédito mais barato. Então, você tem LCA, letra de crédito agrícola, LCI, letra de crédito imobiliário. Você vai ter o LCD, a letra de crédito de desenvolvimento, que é para a indústria. Isso é mercado, é mercado. É mercado que vai emitir a letra e financiar. Só que ele pode ser 1 a 1,5% mais barato, porque você tem a redução de imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica. Uma indústria sustentável. É o diesel com bio, era 10, passou para 12, 14, vai para 15, etanol na gasolina pode ir para 30%, energia renovável, eólica, solar, e uma indústria exportadora, estimular a exportação, conquistar mercado. Doutor, o senhor, quando governador do Estado de São Paulo, nas 4 vezes que o senhor ocupou a posição, o senhor foi um grande defensor do agronegócio no Estado. O senhor vivia no interior, acho que o senhor é o único governador que visitou mais de uma vez todas as 645 cidades do nosso Estado. O senhor acredita que é possível o governo federal fazer com a indústria o que ele fez no agro, o que o senhor fez no agro? É possível fazer com a indústria o que já foi feito pelo Brasil com o agro? Agostinho, nós temos uma grande vantagem comparativa, competitiva no agro. Muita terra, terra de qualidade, sol, água, povo trabalhador e tecnologia. Nós estamos top aí em termos de agricultura tropical. 3 safras em muitos lugares. Então, aí está o caminho para a gente agregar valor. Se eu tenho uma agricultura forte, eu vou fazer agroindústria. O Brasil hoje é o campeão do mundo de indústria alimentícia, agroindústria. Eu fui a Rolândia, do lado de Londrina. Tem uma cidade, Rolândia, ela pega o frango e faz frango empanado e exporta para o mundo. Prontinho o frango, a caixinha. 3.000 empregos. Do lado tem uma fábrica de salsicha. Pega o porco e exporta para o mundo a salsicha. 2.000 empregos. Então, 5.000 empregos, agroindústria. Então, eu tenho soja, eu vou fazer combustível, biodiesel. Eu tenho cana, eu vou fazer etanol. Eu vou fazer etanol de 2ª geração. Vou trocar o querosene do avião do mundo pelo SAF, Sustainable Aviation Fuel, né, por uma energia limpa, um combustível limpo. Então, o agro e a indústria, elas andam juntas. Por que o agro é esse sucesso? Máquinas, equipamentos, tecnologia, é impressionante. Então, cada vez mais você tem uma sinergia. Agricultura, setor primário, indústria, setor secundário e serviços. Boa logística e abertura de comércio, abertura de mercado juntos. O senhor tem visitado o Brasil inaugurando várias feiras. Recentemente o senhor inaugurou a FIPA, Feira Industrial lá do Pará. O que chamou a sua atenção nesta inauguração da FIPA? Olha, o Pará é um estado, é o 2º maior estado brasileiro em território, né, um gigante, maior que a maioria dos países do mundo. E o que chama a atenção? A mineração. Mineração bem feita é fonte de riqueza. Olha a Austrália. A Austrália não tem uma indústria tão diversificada. A Austrália não tem uma indústria automotiva. Não tem. Ela não tem agricultura como a brasileira, porque uma parte é árida a terra. E como é que está entre os países mais ricos do mundo? Mineração bem feita. Se você pegar no Brasil, são 5.570 municípios. Qual o maior PIB per capita do Brasil? R$ 480 mil por pessoa ano.
40 mil por mês o PIB per capita. Canaã dos Carajás, é mineração. Então, o que nós precisamos é agregar valor. Esse minério fazer aço com descarbonização, baixo carbono, fazer máquina, fazer automóvel, fazer avião, fazer avançar na agregação de valor. A outra é a biodiversidade amazônica. O açaí é uma fonte de emprego, de renda impressionante. O cacau, o preço do cacau disparou. Está instalando um monte de fábrica de chocolate. Então, sempre a gente identificou o cacau com a Bahia. A Bahia ainda é campeão, mas hoje é impressionante o cacau no Pará. Doutor, para a gente entrar numa quadra final da nossa conversa, muito agradável, daria para a gente ficar o dia inteiro aqui conversando, porque o senhor tem as informações, mas uma coisa que eu gostaria de repassar para a nossa audiência, quais são os pilares que o MIDIC tem e que foi feito e foi entregue nesta política industrial? Quais são os grandes feitos, os projetos que ele entregou na política industrial? Olha, nesses 16, 17 meses, Agostinho, primeiro, eu acho que bem encaminhado, equacionado o crédito para inovação. CTTR, e não é para um e não para o outro, é para todos. Apresentem os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que nós temos 66 bilhões a TR 4% ao ano. Para ter uma ideia do que é tecnologia, eu fui a Contagem, em Minas Gerais, numa fábrica chamada Boston Scientific. Ela produz válvula aórtica. A aorta é a maior artéria do corpo humano. Ela sai do coração, do ventrículo esquerdo. Entre o coração e a artéria aorta tem uma válvula aórtica. Com a idade, ou por outros fatores, ela pode se calcificar, pode endurecer, e você tem uma estenose aórtica. Você estreita a passagem do sangue, pode levar até a óbito. Então, você troca essa válvula. Como é que é feita a válvula aórtica? Do pericárdio do porco, do suíno, do porquinho. Todo órgão nobre é envolvido por uma membrana. O coração, o pericárdio. O pulmão, a pleura. O cérebro, a meninge. Então, você pega o pericárdio do porco, do leitão do porco, e com aquela membrana você faz a válvula aórtica. Uma válvula custa R$70 mil. Uma, desse tamaninho. É o preço de um automóvel. Uma válvula, não tem ouro ali, tem membrana do pericárdio do porco. Isso é tecnologia. Então, eu diria que a inovação é o caminho. E aí está bem encaminhado. A outra é o mover. Está para ser votado agora. Espero que essa semana seja aprovado no Congresso Nacional. Ele mobilizou 130 bilhões de investimento. Depreciação acelerada. É um estímulo financeiro, crédito tributário para renovar máquinas, equipamentos. Brasil mais produtivo. Pequenas indústrias, pequenas e médias, você digitalizar. Nós unimos o Senai, o Sebrae, BNDES, a BDI. Então, eles irão, Agostinho, em 93 mil pequenas indústrias, identificar o problema para torná-la mais eficiente e menor custo, digitalizar. O Senai faz o projeto, o diagnóstico. O Sebrae faz o projeto e o BNDES financia. E 200 mil pela plataforma digital. A outra é indústria verde. Essa semana que passou, inauguramos em Guariba, região de Ribeirão Preto, o investimento da Raízen, 1,2 bilhão. Etanol de segunda geração. Eu esmago a cana, sacarose, combustível, etanol. A palha da cana, que eu ia queimar, a folha e o bagaço, eu torno a fazer um processo químico e da celulose eu produzo etanol de segunda geração. Muito menos pegada de carbono. Portanto, ele vale muito mais no mercado. Então, uma indústria verde, sustentável e uma indústria exportadora. O que nós fizemos? Portal único, licença flex. Antes, Agostinho, você ia exportar um produto, uma licença. Era por operação. Vou importar um produto, uma licença.
Agora é por 3 anos, você tem uma licença flex, pode exportar, pode importar. Exportação de frango para o Reino Unido e União Europeia. Você tem que ter um certificado de origem. De onde vem esse produto? Era papel, R$ 166 por guia. Agora é tudo digital, não paga mais nada, 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 nada. CCT aéreo. Chega uma carga no Brasil, desembaraça no aeroporto em 24 horas. Então, nós estamos fazendo um grande trabalho de desburocratização e conquistar mercado, abrir mercado para o produto brasileiro. Isso é importante, doutor Geraldo, porque o tempo no mercado de comércio, das relações internacionais é importante. Ele é competitividade, ele é custo, né? Não há a menor dúvida, é desburocratizar, facilitar e acordos comerciais. O Mercosul eram 4 países, deve estar entrando a Bolívia, vai para 5. Fez acordo no começo do ano com Singapura e nós estamos muito confiantes no acordo com a União Europeia. Acho que não podemos desistir, não. Tem toda a chance da gente fazer um acordo Mercosul-União Europeia. Sem dúvida, muito importante. Doutor Geraldo, que balanço o senhor faria do governo Lula, que o senhor faz parte, até esse momento? O primeiro balanço é que salvou a democracia. Porque se o pessoal, perdendo a eleição, tentou dar um golpe, imagine se tivesse ganho. Então, o que me motivou a ingressar na vida pública foi defender a democracia. Democracia é o respeito às pessoas, é o povo que manda, ele que estabelece o destino do país e a alternância no poder. Eu acho que, do ponto de vista econômico, melhorou, porque a inflação, que era 4,5%, está em 3,7%, caiu. O PIB, que era para crescer 1%, cresceu 2,9%, avançou. Quando a inflação cai e a economia cresce, eu melhoro a renda do trabalhador. O meu salário vale mais. A economia crescendo, o meu salário sobe, a inflação caindo, eu compro mais. Então, é o maior aumento de renda desde o Plano Real. Desde o Plano Real. Agora, é claro que nós temos desafios. Então, o que a gente precisa fazer é 24 horas reduzir custo Brasil, fazer reformas como a reforma tributária, bem regulamentada, e fazer o ajuste do lado fiscal, para que a gente atinja o objetivo do arcabouço fiscal. Um estadista, doutor Geraldo, é uma pessoa que é reconhecida pela sua habilidade de liderança na política e geralmente associada a uma profunda compreensão dos assuntos de estados e de uma visão de longo prazo na sua região e no seu país. O senhor acredita que o presidente Lula é um provável estadista da nossa história republicana? Agostinho, alguém que são 12 irmãos. A mãe do presidente Lula teve 12 filhos. Criou quase que sozinha, que nasceu em Garanhuns, em Caeté, veio de Pau de Arara para começar a vida em São Paulo. Estudou no Senai, foi torneiro mecânico e é presidente do Brasil pela 3ª vez. Se não tiver mérito, quem tem, né? Então, é claro que é uma pessoa cuja história de vida é admirável. E é interessante, o presidente Lula fala, eu não fiz faculdade, eu não sou doutor, eu não tive essa oportunidade, mas eu quero que todos façam. E por isso criou o pé de meia. O que é o pé de meia? Às vezes o jovem tem que deixar o ensino médio, ele abandona porque ele precisa trabalhar, precisa levar comida para casa. Então, não abandone os estudos. Você que está precisando, o governo vai te dar uma ajuda mensal, todo mês, e uma poupança de R$ 1.000 por ano, que você só vai retirar depois que tirar o diploma, depois que terminar, para estimular a educação. Eu diria, se você me permite, uma palavra aos jovens: estude, estude, estude. E, depois de uma formação mais geral, busque uma formação profissional. Na sua área, você fazer a diferença. E o Brasil é um país que vai crescer. Esse é um dos países mais fantásticos aí. Tem tudo para ter um crescimento econômico importante e melhorar a distribuição de renda. Doutor, já tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque da onde vem a história das meias?
Que eu estou usando também. Então, incorporou. O Brasil está de meia nova. Isso aí é o seguinte, Agostinho. Eu sempre usei meia lisa. Aí, na transição, eu coordenei a transição depois da eleição até a posse. E eu falei para a Lu, eu vou ficar uma noite em Brasília. E, ao invés de ficar fiquei 3, porque foi surgindo problema, e eu não podia sair. Aí, quando eu fui ver na mala, não tinha mais meia lisa, só tinha umas meias com umas bolas assim, meio diferentes. Tal. O que eu vou fazer? Vou pôr essa, né? Aí fui, e o evento que eu tinha era um evento onde os fotógrafos ficavam mais embaixo e a gente ficava mais alto. Aí ficou na lente do fotógrafo. Eu vi quando ele fotografou, falei, isso aí vai dar ibope aí. E batata, no outro dia explodiu. E aí é interessante, você pode brincar. Um dia desse eu fui a Anfávia, quando eles anunciaram 130 bilhões de investimento. Aí eu fui com uma meia cheia de carrinhos, tudo quanto é carro tinha ali. O presidente Lula foi no Pará, na festa do boi, em Parintins. Aí eu dei para ele a meia. Falei, presidente, põe a meia. Ele falou, mas eu não posso, porque uma torcida é do garantido, a outra torcida é do caprichoso. Eu falei, não, mas eu trouxe 2. O senhor põe um pé o garantido e o outro pé o caprichoso. Ele pôs? Ele não pôs, mas a Janja pôs. Ela foi com a meia, um de cada boi. Muito obrigado. Doutor Geraldo, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. O Brasil agradece pelo trabalho que o senhor tem feito por todos nós, essa leveza de conduzir um assunto tão denso, tão intenso, que é a gestão de um país como o Brasil, que tem aí uma curva virtuosa de prosperidade, graças ao senhor estar aí com o presidente Lula e toda a equipe trabalhando. Então, muito obrigado. Sucesso na viagem à China. Traga o avião com muitos bons projetos, dinheiro de investidores, que o Brasil, tenho certeza, precisa muito disso. Muito obrigado, doutor Geraldo. Sucesso. Um abraço ao presidente Lula. Muito obrigado, Agostinho Turbian. Muito obrigado pelo convite aqui para estar no podcast. E um fraterno e carinhoso abraço aos que nos acompanharam.